Saudações em Cristo Jesus, queridos irmãos e irmãs, nesse novo dia, domingo de Ramos, nós iniciamos esse momento de devoção, de culto, convidando a cada um de vocês para que nos acompanhem aí em vossos lares. Hoje celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, lembrando que Jesus entrou em Jerusalém para dar a sua vida por nós e nos salvar de todos os nossos pecados. Hoje inicia-se a Semana Santa, a Semana da Paixão. Jesus entrou em Jerusalém para nos garantir o perdão de todos os nossos pecados, derramando o seu sangue na cruz do Gólgota. Que Deus nos abençoe e que juntos celebremos mais esse momento de culto. Pela paixão e morte de Cristo e sua bem-aventurada ressurreição, celebremos mais este culto, invocando a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, que clamou a multidão naquele dia. Jesus entrou em Jerusalém para caminhar rumo à sua morte na cruz. Por nossa culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele mesmo disse: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras conforme João, capítulo 6, versículo 40. Crer em Jesus Cristo significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que Ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Portanto, com toda a humildade e confiança no perdão em Cristo, convido-vos a confessar os nossos pecados diante de Deus, refletindo nas palavras do hino 356 de nosso Inário Luterano. Comigo, Deus, meu Deus amado.
estimados irmãos, lemos na palavra de Deus: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus mostrou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sem mérito algum. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, rebaixou-se, andando nos caminhos da obediência até a morte e morte de cruz. Portanto, em virtude de vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguimos com a leitura do Salmo do dia. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus. Render-te-ei graças. Tu és o meu Deus. Quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Leitura de Filipenses, capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A leitura do Santo Evangelho para esse domingo da Paixão é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11, onde lemos: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí adiante de vós,
e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Assim termina o Santo Evangelho. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco ao meditarmos na sua santa palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, eu compartilho com vocês uma mensagem baseada no Evangelho de hoje, Mateus 21, 1 a 11. Em tempos de coronavírus, tenho a certeza de que estes dias de quarentena estão nos ensinando muitas coisas e tem servido de um grande aprendizado para todos nós. Muitos valores, costumes e outras questões estão sendo reavaliadas em nossa vida pelo critério do que realmente é mais importante. Isolados, muitos tiveram que reaprender o que é viver em família, a dar mais atenção para os filhos, ser mais compreensivo, mais tolerante, ter mais higiene e especialmente
mais cuidados com a saúde física, emocional e espiritual. E se o mundo de então nos tem feito refletir e reavaliar a nossa vida pela situação que vivemos, muito mais aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus faz, pode nos transformar. Assim como quando Jesus entrou em Jerusalém, naquele domingo, Ele também tem transformado a nossa vida através da sua obra. Com certeza, o Domingo de Ramos foi um dia especial, e é por isso que nós o temos no calendário em nossas igrejas, porque ele marca o início da Semana Santa, o início da Semana da Paixão, uma semana que transformou a história de toda a humanidade. No texto paralelo no Evangelho de Lucas, quando a multidão adora a Jesus, vemos que alguns fariseus disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os teus discípulos. E Jesus lhes respondeu dizendo: Eu asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas, mesmo com os exemplos do passado, com as exortações do tempo presente, não querem mudar, não querem ser transformadas e muito menos ouvir e crer em Jesus. As pedras não precisaram clamar, mas Deus permitiu que o vírus clamasse. É claro que o vírus não fala por si, mas Deus nos tem falado através desta situação e nos tem exortado como humanidade, e especialmente a nós cristãos, para que reavaliemos a nossa vida, os nossos relacionamentos e especialmente a nossa confiança no Senhor Deus. Sim, nós estamos sentindo a falta da comunhão com os irmãos na igreja, da Santa Ceia, dos abraços e dos apertos de mão, e estamos aprendendo com isso. Mas será que todos estão realmente tirando uma lição desta situação? Será que nós cristãos estamos aproveitando o tempo para crescer na fé, para compartilhar o amor de Deus, para compartilhar a palavra, ajudando o nosso próximo? Ou nos fechamos em nosso egoísmo? No tempo de Jesus, aquele povo que o acompanhava havia presenciado muitos dos seus milagres, e assim, motivados, eles reconhecem a Jesus como rei quando ele entra em Jerusalém. Por isso a multidão aclama, cantando e louvando, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Eles também reconhecem as suas próprias limitações e fraquezas quando clamam Hosana. Hosana é uma palavra que vem do hebraico e significa salva-nos, e com o tempo ela se tornou uma expressão de louvor e de adoração. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós lemos hoje no Salmo 118. Hoje também clamamos: salva-nos, Senhor. Mas eu pergunto, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, que somente Ele é quem pode nos salvar? Nós também precisamos reconhecer os nossos pecados e confiar que somente Deus pode nos salvar. Ele pode nos dar a cura da vacina para o coronavírus, porque é Deus quem move os médicos, é Deus quem orienta, quem abençoa as suas mãos, é Deus quem está inspirando os responsáveis pelas pesquisas na área de saúde e nas diversas áreas envolvidas. Sim, Deus pode nos salvar. Jesus é o Filho de Deus que nos foi enviado para salvar a humanidade, para salvar a todos os pecadores que nele creem. Ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, profetizou Isaías, falando sobre a missão do servo sofredor. Jesus veio especialmente para salvar a humanidade, para salvar o homem do terrível pecado que afasta o homem de Deus, que o leva para a morte, para a condenação eterna. E mesmo assim, o mundo se fecha para Deus. Muitos continuam incrédulos e desafiam a Deus com a sua autossuficiência,
com o seu autoconhecimento e a autoajuda. Querendo admitir ou não, muitos males que acontecem hoje e nós estamos sofrendo são por causa do orgulho, da ganância e do egoísmo humano. Como alguns exemplos que nós acompanhamos nos últimos dias, quando as pessoas corriam para o supermercado a fim de estocar alimentos para si, pensando somente em si mesmos. Sim, o pecado é a principal causa de todos os males que afetam a humanidade, mas nós também colaboramos. Muitos não compreendem o momento que estamos vivendo, não aceitam o isolamento, não aceitam o fato de não poder sair para trabalhar, para passear ou estudar, porque estávamos acostumados com o nosso dia a dia. Mas Deus permitiu assim, e Ele continua sendo Deus. Nós sentimos a falta de tudo isso e não podemos perder a nossa fé, mas sim reavaliar a nossa vida à luz das Escrituras Sagradas, diante daquilo que Deus diz e daquilo que Ele fez, apontando para Cristo, que é a nossa salvação, é o nosso Redentor. Nesta unidade, como igreja, devemos sempre clamar: Hosanas, salva-nos, Senhor, especialmente pelo momento em que vivemos e somos tomados pelo medo. Como domingo de Ramos, queridos irmãos, nós aprendemos ainda hoje que Jesus Cristo é o Messias, que foi prometido por Deus, é o Filho que Deus enviou ao mundo, o abençoado, o bendito, que vem em nome do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, que nos convida a viver em humildade e a compartilhar do amor como filhos de Deus. Conforme ouvimos na epístola de hoje, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi assim que o apóstolo Paulo exortou aos cristãos daquela cidade de Filipos, falando da união, falando do amor fraternal e da humildade, para que tivessem eles o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Queridos irmãos, sigamos firmes adorando a Jesus como Rei em nosso culto familiar, em nosso culto particular, seja na igreja ou em qualquer local, com as nossas ofertas, com as orações, através de uma vida consagrada ao Senhor, cuidando e amparando também aqueles que estão próximos de nós. Aproveitemos esse tempo para orarmos ainda mais, para incluirmos os enfermos, as famílias enlutadas, todos os profissionais da área da saúde e quem está à frente desse trabalho, cuidando do próximo, aqueles que têm fome e outras necessidades. Continuemos firmes na fé nesse momento de provações, lembrando que o nosso Rei e Senhor Jesus nos prometeu que um dia Ele voltará gloriosamente dos céus para nos buscar, para que possamos viver na glória eterna, onde não haverá mais coronavírus, onde não haverá mais as dificuldades, nem dor ou isolamento algum. Lá viveremos em plenitude na presença de nosso amado Deus. Como há mais de 2000 anos, Jesus entrou triunfantemente na cidade de Jerusalém, Ele hoje também quer entrar em teu coração, entrar no teu lar, e Ele está à porta, e Ele bate, oferecendo o perdão dos teus pecados e a salvação e a vida eterna. Por isso, querido amigo, receba a Jesus de braços abertos e cante assim como toda aquela multidão: Hosana, salva-nos, Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Assim, continue firme nesta fé, creia, espere e confie no Senhor, o mais Ele fará. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarde os nossos corações e as nossas mentes
firmes na fé em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido a todos os irmãos que estão nos acompanhando para, nesse momento, falarmos com Deus em oração e, na sequência, também já oramos o Pai Nosso. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos por podermos ouvir a Tua Palavra e, mais uma vez, em torno da Tua Palavra, podermos adorar o Teu santo nome nesse dia especial, no Domingo de Ramos, Domingo da Paixão. Te agradecemos, ó querido Deus, por todas as pessoas que estão nos acompanhando em seus lares nesse momento e também pedimos por elas, para que o Senhor as abençoe, as guarde de todos os perigos e de todo o mal. Te louvamos por também nos teres guardado por todo esse período da quarentena e estar protegendo também as nossas famílias, guardando-nos em Tuas mãos amorosas, consolando-nos e dando-nos também a força e a sabedoria para superarmos as dificuldades. Queremos incluir de uma forma especial em nossa oração todas as pessoas, os profissionais na área da saúde, que estão trabalhando e cuidando de todos os enfermos, que estão cuidando na linha de frente no combate ao coronavírus. Que o Senhor Deus estenda a sua mão, abençoando a todos nós, guardando as nossas famílias em mais uma semana em que celebramos a paixão e a morte de Cristo e a sua bem-aventurada ressurreição. Que possamos contemplar nesta semana em humildade e assim adorarmos o Teu santo nome, sendo agradecidos a Ti por Jesus, o nosso amado Salvador, que deu a vida por nós para a nossa salvação. No mais, queremos colocar tudo diante de Ti, conforme a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados em Cristo, nós agradecemos por vocês terem acompanhado este momento no culto, em vossos lares. Nós também continuamos em oração, pedindo a Deus que nos conceda paciência, sabedoria para superarmos este momento e que você possa acompanhar também diversas outras oportunidades que estão sendo oferecidas para o crescimento na fé, especialmente nesta Semana Santa, celebrando e relembrando que Jesus deu a sua vida por nós para a nossa salvação. Jesus mesmo prometeu dizendo: porque eu vivo, vós também vivereis. Que permaneçamos nesta fé, na certeza que Cristo está sempre conosco. Permaneçam assim com a paz de Cristo e a certeza do amor de Deus que vos acompanha em cada novo dia. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Amém.